Uhum. Oi, Vanessa. Ah, tem que fixar aqui o tema. Oi, Amanda. Oi, Mari. Solange já entrou. Vamos esperar agora a Solange pedir aqui. Oi, Michele. Oi, Cássia. Solange já está entrando. Oi, Oi, Solange. oi, boa noite. Boa noite. O Tudo pessoal já está bem? começando a entrar aqui. Tudo bem, Solange? Você, como está? Tudo bem, então. Para quem já está entrando aí, já pode mandar aviãozinho aqui embaixo, que a live de hoje promete, vai ser bem bacana. Então já vai mandando aviãozinho para todo mundo aí para entrar bastante gente, né? Para conseguir fazer parte desse momento que vai ser bem bacana aqui. Ó, tá Aham, entrando estamos. bastante gente já. Bacana. Então, a gente costuma esperar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, para a gente não começar, né, sem dar oportunidade de algumas pessoas entrarem por causa da questão da internet de cada um, né? Às vezes é mais difícil entrar, se bem que você entrou rapidinho, né, Solange? Nossa, foi super rápido. A internet está super boa. Estamos com muita sorte hoje, né? Estamos conectadas, isso é um bom sinal, né? Então, aqui é Então, todo assunto é maravilhoso, a conexão é boa, a energia é melhor ainda. Então, tá tudo as certo. pessoas também, né? Porque todo mundo que tá entrando aqui, eu tô adorando ver, tô adorando. É. Oi, Então, mas acho que a nossa, gente já pode começar falando, né? Alguma coisa sobre o tema. sim, sim. Então vamos lá. Olha, eu vou falar um pouquinho para vocês que eu estou vendo que tem bastante gente que está entrando aqui que eu não conheço, então provavelmente também não me conhece, né? Eu sou psicopedagoga, trabalho com crianças, né, com a psicopedagogia clínica. Comecei esse projeto de lives, né, porque eu tenho percebido que nessa pandemia os pais estão assim passando por momentos assim de muita ansiedade, né? Eles estão assim com dificuldade de lidar com isso tudo, né? Muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, trabalho, muitos estão trabalhando online, né? O trabalho dos filhos com a escola, os trabalhos da casa mesmo, né? Domésticos. Então, fica difícil às vezes deles darem conta disso tudo. Então, os pais das crianças que eu atendo têm me procurado pedindo ajuda nesse sentido, né, para conseguir organizar. E aí eu tive essa ideia de montar esse projeto de lives para trazer pessoas que tragam para a gente novas ideias, né, dicas de como lidar com esse dia a dia aí. E a primeira convidada especial que eu trouxe para a gente é a Solange, que vai falar para a gente um pouco sobre autocuidado, vai dar dicas maravilhosas aqui para a gente. Então, eu vou pedir para a Solange se apresentar, porque nada melhor do que você se apresentando, né, Solange? Em primeiro lugar, assim, estou muito honrada com o seu convite, muito mesmo. É minha primeira live, gente, estou um pouquinho nervosa. A primeira de muitas, né? Então tá tudo ótimo. Com certeza você vai adorar. Para quem não me conhece, meu nome é Solange Mello, sou terapeuta holística e vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. O que é ser uma terapeuta holística? Eu considero uma terapeuta holística uma terapeuta. Eu digo que nós costumamos, assim, nós procuramos ler a alma do nosso cliente. De que forma? Trazendo, além de toda a estrutura que nós aprendemos dentro de um todo, o que nós trazemos de amor, para nós compreendermos quem nos procura, e através disso a gente traz muitas técnicas para o bem-estar de todos, né? Eu, como terapeuta holística, eu trabalho com reiki, aromaterapia, a gente falou um pouquinho sobre essa semana sobre as cartas do caminho sagrado. E eu vou colocando dentro das técnicas, e uma técnica muito importante que eu tenho, que eu faço, que é uma técnica que eu amo,
Sou facilitadora de constelação familiar também, que é um processo muito rico, muito importante e que eu também amo fazer. E reikiana, né? Como todos os terapeutas holísticos, é uma das nossas principais ferramentas, que é uma energia de luz através das mãos, dos toques muito sutis. E nós vamos desenvolvendo dentro das sessões todas as técnicas, conforme o nosso cliente vai necessitando. Então, falando um pouquinho, a Sabrina vai desenvolver algumas perguntas, eu vou falar de algumas técnicas e depois a gente vai estar aqui à disposição de vocês para todas as dúvidas, o que vocês quiserem e precisarem saber. Acho que eu falei um pouquinho de mim, né? Gostaria de Isso aí, bacana. Então, não, assim, eu acho que deu para entender bem, né, a questão do terapeuta holístico. E aí, assim, a gente vai falar sobre várias técnicas aqui, que acho muito bacana que os pais anotem até algumas coisas aí que queiram, porque o princípio básico que eu sempre falo com os pais dos meus alunos, né, com as famílias que eu atendo, é que, assim, a gente precisa estar bem para a gente poder cuidar bem do nosso filho, para a gente poder olhar bem o nosso filho, ver as necessidades dele, né, e isso não é fácil, não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra, principalmente agora nessa situação que a gente está. Eu mesma me pego aqui em vários momentos aí dessa quarentena, ai, assim, sabe, puxando os cabelos, não sei o que eu vou fazer e tal, e essas técnicas fazem com que a gente, né, se recomponha, né, para dar conta de continuar isso daí, que é que nem um avião, né, Solange, eles falam pra gente, né, antes coloca a máscara em você para depois ajudar alguém que precisa, então não adianta a gente querer. Então, e nós como pais, nós podemos fazer uma imagem de uma árvore, né? Uma árvore, raízes, tronco, folhas, frutos, e através daí nós somos a raiz, o tronco, e aí os nossos filhos vão se desenvolvendo, como os galhos, e nossas raízes, nosso tronco precisam estar fortes para que eles se desenvolvam, para que os galhos cresçam, para que floresça, e floresça de uma forma sadia e bonita, né? Eu acho que perfeita essa analogia que você fez, perfeita. E a gente tem que estar com o nosso tronco, a nossa raiz forte para que, né, os frutos, as flores sejam os melhores possíveis que a gente quer, né? E não esquecendo que, para que a nossa raiz e o nosso tronco esteja sadio, nós precisamos nos cuidar. De que forma? Adubando, regando e nos cuidando, prestando atenção e vendo o que nós precisamos para que essa árvore esteja forte, que essa árvore se fortaleça. Isso é muito importante. Muito mesmo. E assim, a primeira técnica que eu trouxe aqui, que assim, a gente foi conversando, né, Solange, que tem várias técnicas que podem estar sendo usadas, mas a gente falou assim, aí a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Então a gente deu, assim, extraiu um pouquinho do que a gente acredita que vai ajudar as pessoas em casa agora, até porque aqui a gente não está fazendo uma sessão de terapia, né? E tem certas técnicas que precisam ser mais bem acompanhadas. Então o que a gente vai dizer aqui é o que as pessoas podem estar colocando em prática a partir de agora, de hoje mesmo, né? E aí a primeira que eu pensei, assim, já foi a aromaterapia. Porque é uma técnica super especial para mim, né? Aqui em casa, na minha família, eu comecei a estudar sobre isso, a ver, né, como é que funciona a aromaterapia e tal, e comecei a trazer uma ou outra essência aqui para casa e vi que, assim, surte um efeito muito grande, né? Nas crianças, principalmente, na concentração, no dia a dia. E aí, assim, se a gente acaba se harmonizando, eu fazendo uso primeiro, depois eu passei a utilizar com a minha família, eu vi que a gente acabou conseguindo manter um equilíbrio entre a gente, né? Porque quando a gente consegue alcançar um equilíbrio para a gente e depois levar para nossa família, as relações aqui dentro vão ficando harmoniosas, aqui para fora, eles com a escola deles, eu com o meu trabalho, e aí levei também para minha sala, e achei incrível assim que as crianças já chegam assim, cheirinho bom, tia, esse cheirinho, ai, adorei e tal. E aí eu fui vendo que aqueles cheirinhos, né, foram trazendo
assim, reações diferentes das crianças, né? E aí crianças mais agitadas, aí de repente colocando um cheirinho, né, específico, eles iam ficando mais assim tranquilos, e aí iam levando para as próprias famílias, né? Alguns me deram um retorno de que, não, lá em casa agora a gente está fazendo isso também. Chá, né, também que eu levo lá para minha sala para eles tomarem, alguns não experimentaram. Mas outros, assim, eu tenho uma aluna, Maria, ela até disse que ia entrar, ela falou, tia, fala de mim lá, porque eu tenho tudo a ver com essa live. Ela faz chazinho de hortelã em casa, ela falou, olha, aqui em casa minha família toda, já tô até receitando chá. Eu falo que chá de hortelã é uma maravilha. Eu falei, Maria, como assim você está receitando? Você só tem 9 anos? Mas assim, para ela fez muito sentido e ajudou, né? E aí ela foi levando também para a família dela e tudo mais. E a aromaterapia tem esse poder, né? E aí, Solange, o que eu ia te perguntar? Como que os pais podem estar usando assim a aromaterapia e essas essências assim para que eles coloquem a máscara neles primeiro, né? Para que eles consigam esse equilíbrio inicial? A gente pode começar pela lavanda, né? Falando dos pais. O que é a lavanda? A lavanda, vamos colocá-la como um floral como se fosse um floral, tá? Dentro dos florais nós temos o rescue, que é emergência. A lavanda tem o mesmo sentido, porque ela tem tantas propriedades, ela tem tantos benefícios, que ela pode ser usada por todos. Pelo avô, pelo pai, pelas crianças. Colocando no aromatizador, eu brinco que a lavanda acalma até os bichinhos da casa. Então, A lavanda assim, é excelente. exatamente. Então, eu falo que o lavanda, a partir que você coloca ele na sua vida, é o primeiro dos óleos essenciais que nós podemos colocar no nosso dia a dia. Eu falo que o lavanda é um óleo que você pode usar todos os dias sem contraindicação. Mas todos os óleos essenciais, eles precisam ter cuidados para serem usados, tá? Então, assim, de preferência, se você tiver alguém que te oriente, porque assim, você ouve, você pega coisas na internet aí que falam assim, absurdos. Você pode beber, que você pode ir, você pode... Não, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu sempre recomendo, você pega uma cuca de café, coloca 3 gotinhas de lavanda, você pode passar na planta dos pés para dormir, na nuca, nos punhos, no seu cardíaco. Olha, quem não dormir com lavanda, ter uma noite muito tranquila, é porque ainda precisa estar melhorando em outros, colocando outros óleos essenciais e também entender o que está acontecendo. Mas o uso contínuo dele, você percebe o quanto você melhora. E assim, o lavanda também, ele é o óleo da comunicação. Ele tem, como eu disse, né? Se eu for falar das propriedades do lavanda aqui, nós vamos ficar aqui até meia-noite falando. Mas o básico dele, o essencial dele mesmo, é que é um óleo que pode ser usado para todos os óleos. Eu escolhi 3 óleos para a gente falar de cada um aqui. O lavanda, o limão siciliano e o laranja doce. Então, só para você, nesse momento aqui, falando para vocês, existem outras formas uma outra forma que não tem nenhuma contraindicação é você usar o aromatizador, tá? Isso é muito bom, muito. Você pode usar sem, tá? Todos os óleos você usando no aromatizador não tem problema nenhum, tá? Só que existem óleos quentes, óleos frios. Você pode falar, nossa, mas eu não tive um resultado tão bom. Eu achei que eu fosse ficar mais calma, que as coisas fossem correr melhor e, né? Daí pra frente. Então, por isso que Tá todo mundo escutando direitinho? Eu escutei, para mim travou bastante a sua fala sobre o lavanda. é, Não sei se é a minha internet ou se é a sua, se eu também estou travando, ou se é o seu. Se vocês puderem dar um ok aí para mim, dizer para mim como é que tá a conexão. O áudio está cortando, o áudio da Solange está cortando, estão falando aqui. Ai. Às vezes isso acontece.
Mas vamos lá, vamos tentar continuar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio só deu uma cortadinha rápido, né? Tá pipocando um pouquinho, né? Travou para Mari. Mas tá travada a live em toda ou tá travando a parte da Solange? Pra gente ver como é que faz aqui com a internet. Travou ali também. Sol da Sol que tá travando, entrou. Ó, tem gente pedindo para repetir sobre o lavanda. A parte do lavanda ficou um pouco travada. Eu também senti que travou um pouquinho. Solange, eu não tô ouvindo você. Você tá me ouvindo? Solange tá sem som, você tá sem som. Solange tá sem áudio, Solange, a gente não tá te ouvindo. Será que é melhor? Olha, quem tem mais experiência. Mas a gente não tá te ouvindo. Aqui tá saindo o som. Tá saindo o som da Solange? O pessoal tá falando que você tá sem áudio. Não sei se de repente você sai e entra de novo para ver se melhora. Será que vai melhorar? É só a Solange tá sem áudio que tá falando. Tenta sair e entrar de novo para ver se você entra. Faz o seguinte, sai e entra de novo só. Isso, porque tido algum problema com a conexão, que ela falou que lá em Floripa às vezes isso acontece. Aí um pouquinho de paciência, gente. Enquanto isso, vai mandando aviãozinho aí, porque tem bastante coisa bacana. Falar sobre esses óleos essenciais, assim, é uma maravilha, né? Ela saiu e vai entrar de novo. Agora eu tô aguardando aqui ela entrar. E aí, ela já tá entrando aqui, ó. Vamos ver se agora o som dela voltou. Solange, vamos ver, tá entrando. Já tá com som, Solange, já ouvi seu som. Agora eu acho que já melhorou. Ai, meu Deus, veio o som e agora saiu de novo. Oi, tô me ouvindo? Ai, boa, olha, enquanto a Solange vai se resolvendo aí, a Mariana falou que Sabrina fala sobre a sua experiência com o cordão aqui, ó. Esse cordão também tem feito muito sucesso com as crianças, porque eu coloco aqui dentro esse cordão, na verdade, tem vários outros, né, que a gente coloca aqui, os óleos essenciais. Olha, a gente pode colocar aqui uma linha, um algodãozinho, eu uso algodão. Aí pinga uma gotinha desse óleo e você fica sentindo esse aroma assim durante o dia inteiro. E aí você tem a oportunidade de usar, que nem a Solange estava falando, né? De usar o óleo de acordo com o que você está pretendendo naquele dia. Às vezes você está muito agitado, aí você não vai colocar um óleo que traz esse tipo de reação para você, né? Então você não vai usar hortelã-pimenta, outros óleos que tem aí. Você tem que botar esse lavanda, por exemplo, que a Solange está falando. Agora tem um dia que você está mais, assim, muito agitado e tal, está precisando ficar mais tranquilo, ou ao contrário, aí você vai vendo e vai pingando aqui de acordo com o seu dia. É bem bacana. Eu já vi na internet, meus alunos também estão apaixonados querendo comprar, porque é uma forma, né? A Solange falou. A gente continua sem te ouvir, Solange. Eu não sei se é o fone, não sei se de repente tira o fone, porque tem várias. Colocar, mostrar de pertinho, a Mariana tá fazendo propaganda do correio lá em João Pessoa. Aqui. A gente abre, e coloca aqui dentro, ó, o cheirinho com algodão e depois fecha e ele é todo vazadinho. E aí sai o cheirinho. Esse aqui é de prata, mas já vi uns feitos de madeira também, que tem um buraquinho aqui, você coloca o óleo essencial e consegue sentindo esse aroma aí durante o dia inteiro. Aqui em casa, eu vou falando, enquanto a Solange saiu para entrar de novo, eu vou falando aqui para vocês da minha experiência, porque eu sou apaixonada pela aromaterapia. Eu uso aqui no difusor,
que eu tenho um difusor que eu coloco só 2 gotinhas também, um pouquinho de água de noite no quarto das crianças para colocar o lavanda, ou lá no meu quarto também, né? E aí a gente fica sentindo aquele aromazinho e dorme tranquilo. Uma coisa que aconteceu uma vez comigo também, eu estava com insônia, acordei e não conseguia dormir. A Solange falou pra gente agora do lavanda. O lavanda é muito interessante nessa hora do sono, é uma dica assim que para anotar. Pega o lavanda, coloca na planta do pé, ou um pouquinho, assim, uma gotinha que você bota na sua mão e espalha, assim, pelos travesseiros. Nossa, aí você já, na hora, vai conseguir dormir, porque ele ajuda bastante. É o que a Solange falou, se não conseguir dormir na hora, com certeza são outras questões, mas, assim, não aconteceu isso ainda comigo, né? De não conseguir dormir depois de utilizar o lavanda, porque ele é muito bom. Oi, tá me ouvindo, Oi, Mari? Solange. Ah, Agora tô. voltou. Que bom, Oh, voltamos. Tava aqui voltamos. falando das minhas experiências, do meu Das suas colar, tava aqui falando. experiências. Ah, Porque eu desculpem. adoro lavanda, Coisa, né? coisas da internet. Aí eu estava terminando, eu estava falando sobre que a lavanda é o óleo essencial da família. Então eu posso Isso. colocar como o óleo essencial da família, que todos podem usar de uma forma é, é, única, todo mundo, sabe? Então não existe uma restrição. Então até os bebês podem usar o lavanda, inclusive. Então é perfeito para isso, tá bem? Então, Eu desculpem, falei vamos aqui voltando. eu falei dos usos, né? Como que a gente pode usar, Sim, que você falou do difusor, o difusor é bem interessante de uhum, usar. E falei também da sim, gente colocar, daquela dica que até você me deu, né? Colocar um uhum, pinguinho assim, passar no travesseiro, né? Ou sim, então uhum. até borrifar, né? Você pode, mas aí para fazer diluir já tem né, Não. uma coisa mais Uhum. especial, né? Um jeito Isso. especial. Existe também uma forma muito interessante de usar a lavanda, que você colocando uma gotinha na palma da mão, você faz uma leve esfregar. E é um momento que você pode parar. Por 3 vezes. Você fazendo, porque ele demora 20 segundos para entrar no seu cérebro, para você ter uma ideia. Como é eficaz os óleos essenciais. E a partir disso já tudo já dá uma baixada, assim, uma acalmada. Uma acalmada, é verdade. Eu já passei por Exatamente. situações de insônia em que eu usei e foi assim maravilhoso, Uhum. né? Realmente faz efeito na hora. É. E com as crianças, assim, você falou do óleo essencial para os adultos, que é o óleo essencial da família, né? Uhum. Mas assim, Sim. tem algum óleo que você indicaria que seria mais especial para as crianças, que agora os Tá. pais estão com Uhum. aquela demanda, né? As crianças em Sim. casa, Uhum. não tem como gastar Uhum. energia, aquela coisa toda. Sim. O que você indica pra gente? Então, eu indico, assim, na hora do estudo, para as crianças ficarem um pouco mais centradas e terem mais clareza para estudarem, é muito interessante o limão siciliano. Ele tem um aroma cítrico, gostoso, leve, é muito interessante. Então, na hora que as crianças vão estudar, coloca ali do ladinho, se tiver um aromatizador, para o ambiente, né? Se elas não quiserem ficar passando todos os dias, mas como na hora, não é uma energia intensa que eles vão sair correndo, batendo, não, eles te dá o foco para a criança estudar. É muito, muito, muito interessante. E tem uma outra coisa que o limão siciliano, sabe aquela criança que não quer comer? Que tem dificuldade, sabe aquela mãe que ameaça até, ou você senta e come, ou bota o chinelo em cima da mesa? Já passei por isso. Eu já passei E, por isso também. então, o limão siciliano, ele abre o apetite da criança, então, e a criança aprende o paladar da criança melhora muito usando limão siciliano. E a gente pode usar ele da mesma forma, diluído no óleo de coco, colocando na mãozinha dela para ela fazer a inalação. E também quando está resfriado, está com renite, também assim, o limão siciliano é perfeito para isso. Perfeito, Deixa eu fazer perfeito um para os parênteses do limão estudos. siciliano. O meu filho usou, como eu falei, eu Uhum, acabo usando aqui em casa. Usei primeiro, uhum, antes de levar lá para minha sala, eu usei em casa.
Meu filho, a primeira vez que usou foi indo pra prova, semana de prova. Quando ele voltou, primeiro ele ficou meio relutante. Ai, mãe, esse cheiro, não sei o que, mas foi. Quando ele voltou, e aí, como é que foi? Gostou e tal? Fez alguma diferença? Aí ele falou pra mim assim, poxa, olha, primeiro, todo mundo me perguntando, tem bala? Tem bala? Tem sim, você tá com esse cheiro aí de limão, cheiro tem bala, me dá uma bala. Aí ele, não tenho bala, não sei o que. Aí riu pra caramba, se divertiu, e depois ele falou, olha, mãe, mas tá todo mundo querendo saber que cheirinho foi esse que eu usei, porque o pessoal adorou e eu realmente senti diferença, assim, me senti mais concentrado, até nos estudos, tanto nos estudos quanto lá na hora da prova. Eu achei o máximo isso, assim, porque fez efeito para ele, né? E ainda trouxe essa diversão toda aí, o pessoal adorou, foi bem bacana. E o interessante é que eu me lembro de uma coisa que você me contou que foi bem interessante, né? Que ele estava meio cético, assim, e aí ele começou a contar para as amigas que ele estava usando óleo e que era bom, que ele conseguia se concentrar melhor. E aí, tia, o que ele usou? O que ele usou? Aí você começou a falar, né? Foi bem legal. Ele acabou compartilhando... Mas foi depois dessa vez aí, Exato, isso. ele acabou compartilhando com as amigas sobre o limão siciliano, sobre o olhinho. Que interessante. Olha, a Monique está perguntando qual o cheiro para concentração. É o limão siciliano, Monique, que a gente está falando, né? A gente está falando o limão siciliano, sobre isso. Da e assim, dá uma clareza, sabe? Quando também não está conseguindo resolver um dever de escola, esqueceu de usar na hora. Coloca o limão siciliano ali, inala, que ele já, além dele dar uma acalmada, abre a mente para ele conseguir estudar e ter foco. Tá? Para os mais velhos, a gente pode dar até aquela dica de mentalizar isso daí, né? Você falou, quando tá, né, tudo muito confuso, não estou conseguindo, sei lá, como é que eu faço com essa questão, com essa matéria? Se você fizer, né, essa inalação e fizer ao mesmo tempo aquela concentração, aquela, né, você pensa naquilo e tal, aí você já começa a abrir, né, os seus pensamentos em direção àquilo que você precisa, né? Exato. Então, o limão siciliano também ele é óleo para todos também, para a família, para todos. Como que eu estava falando sobre a lavanda, que é o óleo da família, mas esses 3 óleos que eu escolhi para falar um pouquinho de cada um, como você me perguntou, o que poderia ajudar na concentração, no estudo, em todo nesse momento das crianças estarem estudando em casa. Então, este é um bom óleo para ser usado neste momento. Em outros também, né? Então, porque assim, se nós formos falar de todos os óleos essenciais, assim, é uma cartela enorme. Então, mas eu escolhi, assim, hoje, eu tenho assim, uma caixa enorme de óleos, porque eu não vivo sem eles, né? Mas, assim, eu escolhi 10 óleos, que são, assim, maravilhosos, que dá para fazer um trabalho e, com certeza, muda a vida das pessoas. Os óleos essenciais mudam a vida da família. Então, eu uso em casa, recomendo para os amigos, para os meus clientes, para todos. Então, e nunca ninguém vem me dar um feedback. Ai, mas olha, me fez mal, eu achei estranho. Óbvio, existem alguns aromas que naquele momento você não está preparado para olhar para algo, e aí ele vai te dar um resultado, mas a gente persiste um pouquinho, troca, faz uma pausa, e depois a gente retoma e com certeza existe um resultado. Eu falo que não existe óleo sem resultado. Ah, olha, bacana. A Monique, as pessoas estão perguntando qual, para colocar de novo o óleo que não sei se travou, é o limão siciliano. Aí eu queria fazer também aqui um parênteses aqui, porque tem o limão só e tem o limão siciliano, porque eu já comprei, eu já tinha feito essa experiência, tinha tentado essa experiência de usar óleos há muito tempo atrás. E aí comprei assim nessas bancadas de shopping, em qualquer lugar, aqueles baratinhos, aí tinha o de limão. Aí todos os que estavam escritos lá, isso é para rinite, isso eu quero, comprei uns 10 óleos lá e não consegui sentir assim uma diferença. Então, assim, tem também a questão da qualidade. A Monique está perguntando aonde comprar, né? A gente não vai fazer propaganda aqui, né, Solange? Mas assim, os óleos do Terra são os óleos que a gente, que pelo menos na minha experiência, foram os que fizeram mais efeito. Assim. Então, mas existem boas marcas no mercado também, com preços mais acessíveis, mais em conta, mas tem que assim, fazer uma grande pesquisa e sempre prestar muito atenção
dentro dos inscritos, fazer uma pesquisa da onde veio, porque assim, uma boa marca, ela tem procedência. Você entra e ela tem procedência. Então, precisa dar muita atenção a isso. Qual a procedência dos óleos, tá bem? Mas depois vocês podem me chamar no privado, eu posso responder, falar para vocês algumas marcas que têm um preço mais tranquilo, Mais para que todo acessível. mundo, mais acessível para que todos possam usar. Mas com certeza o doTERRA é maravilhoso. É o melhor. Você falou, eu lembro a primeira vez que a Solange falou para mim dos olhos, né? Que você já veio assim com aqueles. Aí depois você falou agora que você tá com uma caixinha enorme, que eu já até vi a sua caixinha, né? A minha tá crescendo também, porque eu acho que depois que a gente começa a usar os olhos, né, no nosso dia a dia, a nossa família vai usando, você vê que é realmente mágico, acho que é essa palavra, e aí pronto, a gente começa a querer se interessar por outros e tal, e o que você falou, né, esses olhos são os principais, são os olhos da família, mas a gente vai vendo, depois que mergulha nesse mundo, que tem olhos para vários outros fins, né, que você pode estar utilizando também, e até mudando, porque se todo dia você vai usar o limão siciliano, de repente vai chegar uma hora que você já não vai sentir, né, o mesmo efeito, né, que ele vai dar. Aí você troca, tem sempre essa questão. Sim, ela está falando aqui de dica trocar. de difusores também. Sim, Laura, você está aqui perguntando. Na internet tem várias propostas, tá? Então, assim, eu acabei comprando o difusor realmente, como eu uso muito, o meu fica às vezes o dia inteiro. Eu ponho uma lavanda, depois eu uso óleo. Dependendo do dia e principalmente quando eu estou trabalhando, eu tô aqui, eu tô trabalhando, tô atendendo o dia inteiro, então eu preciso de energia. Então, eu como terapeuta uso muito olíbano, que é o óleo do terapeuta. Mas algumas outras propriedades. Então, como eu já estou bem familiarizada com tudo, então eu faço algumas misturinhas, inclusive, sabe? Tem hora que eu tô assim, né? Você atende 1, 2, 3, 4 clientes. Depois eu vou ali no hortelã-pimenta, por exemplo, ressuscitar. Entendeu? A Giovana, minha filha, colocou uma mensagem aqui também. Minha mãe me dá também. Eu tive que, inclusive, comprar 2 vidrinhos assim de cada para deixar um com o Bernardo, outro com a Giovana, porque eles sentiram essa diferença, né? E ela botou ali, consegui tirar boas notas por causa do limão siciliano, me ajudou na concentração. Porque depois que a gente começou a usar os óleos, eles sentiram diferença, mas não só assim no resultado da nota, mas é isso que você falou, da clareza, para que a criança sente, se concentre, estude de uma forma mais efetiva para ela, né? Porque os óleos essenciais, eles vão fazendo um efeito, né, no cérebro, que é uma coisa rápida, que não tem. Porque eu já ouvi falar pessoas falando assim, porque até surgiu esse assunto, né? Porque quando a gente usa é até engraçado, né? A gente faz aquela de cheirar, assim, as pessoas, isso daí não é uma coisa que faz mal, não é nada, não, isso é uma coisa, né, natural, porque vem das flores, né, uma essência que vem das flores e é um efeito que é natural, que vem e sai do nosso organismo muito rápido, né, e traz muitos ganhos pra gente. É uma boa dica, assim, estão perguntando, o limão siciliano, onde eu compro, o que mais eu faço? É interessante procurar um terapeuta, porque ele pode te indicar vários óleos. Às vezes, em uma sessão, 1 hora de conversa, a gente já direciona com alguns óleos básicos, a gente consegue direcionar com 5 óleos que você vai levar para a vida. Mas, para isso, a gente precisa saber se você tem algum problema de saúde, de repente uma rinite, se você tem muita dor de cabeça. Porque, assim, os óleos ajudam muito, inclusive, nos aspectos físicos do que a gente carrega. Então, eles estão aqui para ajudar nesse aspecto, né? Então, hoje mesmo, nesse aspecto, eu tenho uma cliente que ela falou, nossa, eu não aguento mais, há dias eu tô tomando remédio para dor. Eu falei, então para tudo por hoje, por algum tempo, vamos usar um óleo, vamos experimentar. Aí quando foi à tarde, isso foi pela manhã, ela me passou uma mensagem. Você não acredita. Depois de 3 dias, a minha dor de cabeça passou depois que eu usei o óleo. Então, sim, mas tem que ser um óleo para aquele momento. Então, se você tem um histórico, a gente vai indicando. E como eu falei, a gente forma pelo menos 5 óleos que você vai usando. Hoje eu não estou bem, aí eu vou usar esse óleo. Hoje eu tô, então eu vou usar um outro óleo. Acho que hoje eu quero relaxar, então vamos usar alguma outra. Então, assim, são várias possibilidades. Vamos falar de possibilidades.
Isso, o Wallace está perguntando se tem alguma contraindicação. Acho que a Não. contraindicação, assim, ele é natural, né? Mas assim, quando Sim. você falou, né, muito importante que você falou sobre não olhar na internet, assim, tudo que. Porque quando eu comecei a usar, eu fui Uhum. olhar na internet, então tem muito material lá. E aí eles Uhum. começam, né? Também tem fontes que a gente Sim. não sabe a procedência. Ah, Aham. faz isso, toma, bota em não sei aonde. Então, assim, não pode Uhum. usar os óleos, nem todos você pode ingerir, né? Porque tem uma gama enorme aí de usos, né, e de óleos. Então a Sim. gente tem que, quando for usar outros, né, porque a Solange escolheu esses três porque são os três óleos mais seguros de você, né, estar usando assim, Hum. comprando e usando desde já. Mas os outros acho que já tem uma questão mais específica, né? Assim, eu escolhi esses óleos assim, como eu disse, o lavanda porque ele abrange tudo, o limão siciliano por conta do assunto, das crianças, do estudo, de estarem em casa, num momento totalmente diferente, que elas iam todos os dias para a escola e agora elas têm que aprender a estudar em casa. E aí, você está em casa, é um ambiente totalmente diferente. Então, aí a mãe está fazendo uma coisa lá na cozinha, ela está sentindo um cheirinho, ela está ali estudando. Mãe, o que você está fazendo? E aí vai perdendo foco. Ou senão o irmão É, não é o horário de estudo do irmão, o irmão vai para um outro lugar da casa, ela está ouvindo a televisão. Então, assim, aí esse óleo, por exemplo, vai te ajudar no foco do que você está isso. fazendo. Até para nós mesmo que precisamos estudar, ler. Então, e tem dia que você acorda assim, você não tem muito foco. Fala assim, nossa, hoje eu não tô. E ele dá uma certa disposição. Então, ele também é um óleo que eu falo, Sim. não usa à noite. Usa ele durante o dia, que tudo bem. Ele não vai ficar te acelerando o dia à noite, mas usa ele durante o dia conforme for necessário. Então, assim, eles são os três que não tem. Nenhum Mas faltou óleo, o eu digo terceiro. que tem. Então, vamos falar sobre ele Vamos agora. lá, falou o terceiro. Você tá Sobre falando de crianças, né? criança? Então, eu vou falar desse óleo para as crianças, porque realmente para criança ele é perfeito. Mas eu vou falar para nós que temos a nossa criança interior, que é maravilhosa, todos nós temos uma dentro de nós, que não esquecemos, que vive conosco todos os dias desde lá de trás. Então, nós também podemos usar em algum momento. Laranja doce. Pensa no aroma bom. Eu sou É suspeita para falar maravilhoso, eu sobre amo. Eu ele. também, também. Então, Esse é por um quê? dos da minha Ele, coleção. isso, o laranja doce, ele é extraído da laranja lima, né? E aí você fala assim, mas como assim? Então, ele te pensa no você, uma criança inquieta, aquela criança que só vai, não tem, né? Os pequenininhos que não tem um minuto de sossego. Começa a usar o laranja doce. A criança, você não vai dopá-la de jeito nenhum, mas toda aquela irritação, toda aquela, ela vai dar uma amenizada e ela volta um pouco para a sua personalidade. Ela volta um pouco pro eixo dela, das coisas, porque criança ela capta muitas coisas, energias de transformação, de irritação dos pais, porque eu falo muito que criança é uma antena, ela capta muita coisa dos adultos. E aí a laranja doce traz também uma proteção para as crianças. Então, assim, é um óleo para criança, assim, mesmo para acalmar, para ela sentar. Eu tenho outro dia indiquei para uma pessoa que ela falou assim: a minha filha, ela senta para brincar, mas ela lembra, ela bate, ela pega os brinquedos. Eu falei assim: então, vamos colocar num borrifador, no spray, umas gotinhas do laranja doce, do óleo essencial de lavanda, e você espirra todos os brinquedos, na caixa de brinquedo dela. Aí ela disse para mim, falou assim, eu achei que aquilo que você disse, falei, eu vou fazer, porque eu comprei, ela tá me falando com tanta propriedade, e eu vou fazer. Uns 5 dias depois, ela falou assim, o que é aquilo? Aí ela me mandou uma foto. A filha dela sentada brincando, bem bonitinho, quietinho. Ela falou, meu Deus, como eu não descobri isso antes? Me dá mais dicas de óleo. Aí a gente começou a conversar. E aí agora ela está tratando todos da casa, cada um com óleo, inclusive. Bem interessante Tem isso. uma pergunta Então, aqui se o óleo de tangerina substitui o óleo de laranja doce. não, não. O óleo de tangerina, ele é bem mais cítrico, tá? Ele é um calmante,
ele te traz para um lugar bem interessante, mas ao mesmo tempo ele te dá um pouco mais de energia. Ele te acalma, mas não tira a sua dinâmica, tá? Então, ele é bem interessante assim para as pessoas que estão muito agitadas, mas precisam continuar com seus afazeres. Tem mais uma Tá? pergunta aqui do Wallace. Olha, no período menstrual, a minha esposa sente muitas dores de cabeça. A aromaterapia pode ajudar de alguma forma? Muito, mas muito, muito, Demais, muito. eu sei. Existe Nós, um óleo mulheres, só depois que para começamos isso. a usar, é assim o tempo todo. Tem um óleo só para isso. Me chama depois no privado, que eu recomendo, porque se eu for falando todos aqui, mas é um óleo que eu uso, tá? Eu vou falar que, assim, para dores, para cólica, para dor de cabeça, para TPM, assim, muito, 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 muito. É um óleo que eu uso no meu difusor direto, principalmente nos períodos menstruais. É muito, ele cuida da TPM, ele cuida inclusive da menopausa, tá? Ele é o óleo da mulher, tá? Ele é chamado como óleo da mulher. Tá? Ele é É bem bacana a gente interessante. chamar a atenção, assim, que tem bastante. Eu tô vendo que os pais estão entrando, pessoas que eu conheço que são pais, né, de crianças, inclusive, que eu trabalho. E na última live que eu fiz, a gente falou sobre a importância da gente estruturar o lugar para a criança estudar, que nem você estava falando, né? Do mesmo jeito que o limão siciliano vai trazer aquela, né, clareza de pensamentos, vai fazer com que a criança tenha mais facilidade, o cheirinho da comida da mamãe vai tirar também esse, né, esse foco todo que o limão siciliano poderia trabalhar e tudo mais. Então, se a gente conseguir, né, fazer um conjunto de coisas, porque a aromaterapia vem como uma ferramenta, assim como essas outras que a gente está falando aqui. Então, um ambiente, imagina quantos frutos a gente colhe nisso daí, né? Um ambiente onde a criança tem ali organizado a sua mesinha, seu horário de estudo, metas, tudo que eu já falei nas outras lives e coloco aqui nas redes sociais, e um difusorzinho com o óleo de limão siciliano. Olha aqui que presente, que não tem como não dar certo, né? Uma receita Não existe, maravilhosa. não. E a próxima técnica aqui que eu trouxe para a gente falar, que é super importante também, né, é da respiração. E por que eu pensei nessa técnica junto com a Solange? Assim, que eu vejo que tem muitos pais com aquela dúvida de meu filho está com dificuldade de aprendizagem mesmo, porque agora os pais estão acompanhando um pouquinho mais efetivamente, um pouquinho mais de perto, essa parte escolar das crianças, né? Que no dia a dia trabalhando não conseguia. E aí ficam nessa dúvida, tem ou não tem? Aí traz aquela ansiedade e tudo mais. E uma coisa que os pais já podem observar é a questão da respiração, né? Tem criança que respira muito pela boca e essa questão de respirar pela boca, às vezes a gente nem dá nada por isso, né? Meu filho respira pela boca porque tem alergia. Ele pode estar, as pessoas respiram às vezes pela boca por vários outros fatores. Mas essa respiração da criança, né, feita pela boca, traz, inclusive, assim, um mau desenvolvimento, né? Porque, assim, quando você respira pelo nariz, o que acontece? As suas estruturas aqui, né, superiores, né, vão desenvolvendo e o cérebro vai desenvolvendo também com o passar do tempo. A criança que respira o tempo todo pela boca vai ter esse desenvolvimento um pouco prejudicado, né? Então, às vezes, assim, só um cliquezinho, assim, uma mudança na respiração, se você percebe que o filho está respirando pela boca e você já começa a fazer uns exercícios de respiração com ele e tudo mais, você já vai resolvendo ali uma primeira questão. De repente nem era uma dificuldade de aprendizagem, era só uma questão de respirar para ter o foco e tudo mais. Mas eu sei que a respiração vai além disso, né, Solange? A gente pode usar na gente também como, né, um recurso também para se ver livre dessa ansiedade, isso tudo que a gente está passando aqui da pandemia, né? Tá. Então, você está me falando aqui como a nossa conversa está assim, surgindo como parece que nós estamos na sala da nossa casa. Tá bem interessante, né, Sabrina? Tá muito gostoso. Tá bem bacana. Mas olha, deixa eu até te falar, a gente estava conversando sobre isso, né? Já passaram-se 41 minutos. Uau! A gente, olha, uau mesmo, porque quando eu olhei, eu falei, gente, calma aí, tem muita coisa para falar ainda. Então, eu ia até sugerir só deixar para finalizar isso rapidamente, porque aí no final eu ia pedir para que as pessoas nos acompanhassem, né, numa respiração, num método de respiração muito simples e que ajuda para todos. Mas, assim, como a gente já entrou, então não vou sair da sequência.
Vamos falar das crianças, tá? Outro dia, atendendo uma criança, foi assim uma delícia, porque eu tenho uma experiência assim bem interessante. Briga com o irmão, casa, pai, todo mundo em casa, aquela coisa. Pelo amor de Deus, tia, 9 anos, eu não aguento mais. E comecei a atendê-la. O que que você gostaria de mudar? O que que você acha que dentro da terapia, isso online, tá? Aqui só no vídeo. Ai, tudo que eu queria era não ser tão nervosa, porque quando eu vejo, eu já briguei com a minha mãe, eu brigo com meu pai, eu brigo com meu irmão, eu fico muito nervosa e eu sou muito brava. Eu falei, uau, Olha, a mãe dela já está usando todos os olhos, mas ela, mesmo usando os olhos, eu sou muito brava. E quando eu vejo, e eu falei, às vezes eu falo coisas para minha mãe que eu sei que ela fica triste comigo. Aí eu ensinei, e eles moram num apartamento pequeno, assim, eu ensinei ela, falei assim, olha, a gente pode fazer uma respiração. Mas se eu tô no meu quarto, o meu irmão tem o quarto dele, mas ele só fica entrando. Então eu falei assim, então, ao invés de você brigar, bater nele, vai no banheiro, fecha a tampinha da privada e faz 3 respirações. Põe a mãozinha no peito. E aí eu comecei a ensinar as crianças a respirarem. Feedback da semana seguinte. Eu estou muito melhor, tia. Eu não estou mais tão nervosa, porque quando meu irmão me irrita, eu vou lá, fecho a porta do banheiro e respiro. Eu achei tão fofo. olha que graça. Quantos anos ela tem, Solange? 8 anos, 8 anos. Olha que Então, graça, assim, que graça. o que é interessante de tudo isso? O que nós podemos, como pais, ensinar as crianças? Ensiná-los a respirar. Mas, antes de ensiná-los, nós precisamos Aprender, aprender a respirar, né? com Sabe certeza. aquela coisa, né? Quando a gente fala assim, olha, eu vou contar até 1000 e depois eu vou ver o que eu faço, quando a gente está muito irritada. Não tem, assim, há muitos anos a gente ouvia a nossa avó falar, eu vou contar até 1000, porque eu não estou aguentando tudo isso. Então não Sim, precisa contar até 1000. Se você parar 5 minutos para você sentir e colocar a mão no seu cardíaco e você respirar, porque a gente respira tão automaticamente que chega um momento que aqui tudo dói, porque você não está respirando, você só está respirando para sobreviver. Você não está respirando para viver, é para sobreviver, porque se você não respirar, você morre, não é? Então, aprendendo a respirar. Então, ensinando, fala, filho, você tá nervoso? O que está acontecendo dentro de uma conversa, né? Então, respira. Ensina a criança, fala, conta até 3. E a criança, ela não consegue. O que você falou, o ideal, muitas vezes a criança ela não consegue inspirar e soltar pelo nariz, né? Eu tô falando, então não consigo fazer isso ao mesmo tempo. Mesmo que ela inspire pelo nariz e solte mais lentamente pela boca, ela já entra na presença, na consciência. E aí, tudo aquilo que ela tá agitada e tal, ela já volta pro lugar dela. E aí ela já se sente melhor, ela já sim. consegue olhar o amplo, ela já consegue ampliar onde ela está, o que ela está fazendo, o que está irritando ela. E às vezes, muitas vezes, ela consegue, inclusive, colocar para a mãe o que está sentindo através de uma respiração. Tá? Isso. Isso já é A muito Monique está falando, eu importante. coloco meditação para o meu filho ouvir à noite. O dia que eu não coloco, ele me Perfeito, pede. Muito perfeito. legal. E para os pais agora, né, Solange, porque eu me vejo nessa situação, eu faço esse exercício que você fala durante o Uhum, dia, porque assim, a gente não está conseguindo, às vezes, lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, uhum, quando a gente vai acompanhar um dever do filho, né? Aí tem hora que uhum. a criança vem com uma resposta, não sei, aí eu não sei o quê. Aí a gente já começa a ficar com o coração. Então, é bom, assim, a gente precisa saber a hora de parar, né? Para não ficar naquela Uhum. discussão, sabe, sim, isso aqui vai. Então, deu para você, chegou naquele limite. Eu faço assim aqui em casa, olha, continua fazendo aí que eu vou ao banheiro e já volto. Eu vou ao banheiro, Uhum, é desse uhum. jeitinho aí, tá? Abaixa a tampa do vaso, faço a respiração, mentalizo que assim, eu preciso entrar no meu eixo para que eu possa, porque a criança é espelho do adulto, né? Então, se a criança Sim. começa a gritar e você tá gritando também, não que isso nunca tenha acontecido comigo ou com você e Uhum. tal, a gente só tá chamando atenção para essa reflexão porque a respiração é uma aliada muito grande Sim, nessa sim. hora. Sai de Uhum. cena quando você não tá dando conta, respira porque você faz
encontro com você mesmo, você vai entrar no seu eixo e pronto, volta depois. É mágico, você volta depois já restabelecida, né? E evita aí muitos atritos. Então, o adulto, ele tem uma respiração que aí eu chamo da respiração 5 tempos, né? Então, início você faz os 5 tempos 3 vezes e depois você vai aumentando, porque quando você está muito ansioso, mais que 3 tempos você não vai conseguir fazer. Então, começa com 3 tempos e depois você vai aumentando a técnica, tá? Então, você sentar de uma forma confortável, de preferência, né? Então, não de qualquer jeito, deitado, tal. Porque se você não fizer essa respiração consciente, ela não tem... Porque o que você precisa? Você precisa entender, perceber o seu corpo e perceber a sua respiração. Então, você imagina uma luz azul entrando pelo topo da sua cabeça. E aí você vai contando até 5, enquanto você está inspirando. E aí você para 5. E aí depois você solta em 5 uma luz marrom. O que você está fazendo? Você está, né? Uma luz azul que protege, que fortalece. E aí você está tirando o que, vamos falar, o que não está bom dentro de você. Então você está, né, colocando isso para fora. Então é uma forma de você mentalizar entrando algo bom e saindo algo que te incomoda, por exemplo. Então essa respiração para nós adultos é muito eficaz, muito. E é um momento de parar, né? Eu me lembro de, em um momento, eu falar, inclusive eu acho que para você, que o nosso corpo ele tem alguns desejos e a gente nunca dá essa importância para ele. Aí eu falo assim, mas como que a gente faz isso, né? Tá com fome? Coma. Tá com sono? Durma. Tá com sede? Beba água. Aí fala, mas eu não tenho tempo de dormir. Se em algum momento, agora que você tá trabalhando em casa, sem culpa, tá, gente? Porque todo mundo tem culpa. Se você for pro quarto e deitar 15 minutos, você acha que você acabou com o seu dia. Mas pensa como você pode se restabelecer dessa forma. Então, olha, nossa, me deu um cansaço, nossa, me deu um sono agora. Coloca o relógio para despertar 20 minutos, se for o caso, 15 minutos. Mas deita, sente a sua presença 15 minutos. Você vai ser outra pessoa. Ai, não vou comer porque agora não é hora de comer. Você está em casa, você não precisa comer um bolo de chocolate inteiro, por exemplo. Mas o que você pode? Procurar algo. Um pedaço de alguma coisa, mas satisfaça o seu corpo. Não deixa ele pedindo, ai não, tô com fome, mas eu não vou comer porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho aquilo outro. Toma um suco, toma um copo, sabe, come uma fruta, um cereal, alguma coisa. Mas por quê? Você sentiu fome, dê a resposta para o seu corpo, né? E aí a gente tem que respeitar, né? O que a gente ouve o tempo todo, água, 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 água. E nós não, todo mundo vai, precisa tomar 3. Você não precisa tomar os seus 5 litros de água por dia, né? Que às vezes a gente fica até, né? Tem que tomar muita água. Não, mas toma pelo menos, deixa uma garrafinha, né? A dica é uma garrafinha de água do seu lado onde você está trabalhando. E você vai olhando ali e vai tomando conforme você está fazendo o que você tem que fazer. O quanto isso é importante é entender os sinais do seu corpo. Verdade. E hoje eu passei por isso, né, Solange? Eu te mandei uma mensagem mais cedo, porque eu estava me sentindo assim, uma baixa de energia. Eu falei, Solange, justo hoje, nossa live, eu tô me sentindo aqui super mal. E aí parei para fazer esses exercícios, assim. Aí Solange falou, né, respira e tal. Não, pera, vou respirar, vou ver o que eu tô sentindo. Porque a gente no dia a dia não olha para dentro da gente para saber o que é. A gente só tá naquela dia, eu tô com horário em cima da hora para fazer isso, para fazer aquilo. Eu respirei, pensei, falei, nossa, eu tô com sono, eu tô sentindo meu olho caindo, não sei porquê. Coloquei ali entre uma criança e outra 10 minutos. Falei, 10 minutos eu vou deitar ali um pouquinho e vou ficar.
deitei 10 minutos, o despertador tocou, eu levantei outra. Então, assim, era aquela necessidade. E a gente precisa escutar isso, porque quando eu escutei isso da primeira vez da Solange, não é, Solange, que eu... Toda vez que a gente conversa, você me passa o dever de casa, eu faço direitinho. E, Não, essa assim, é eu vi que muitas coisas que estavam acontecendo comigo eram por causa disso, né? Porque eu estava ficando sem comer um tempão e a gente não percebe. Então, tem que parar para perceber o seu corpo e as reais necessidades. Solange, sabe que horas são? Não. 7h52. Vamos ter que marcar outra live, pelo jeito. Eu acho que vai ter, tem que ter outra live. Mas acho que falamos sobre coisas bem importantes, Sim. Acredito que as pessoas, né, conseguiram entender um pouquinho de cada coisa e podemos falar num outro momento, que ainda sobrou assunto aqui, mas eu acho que tá ótimo. Sobrou assunto, Sim, né, as pessoas, mas eu acho que foi... eu me senti bem à vontade. Por ser minha primeira live, estou bem à vontade. Eu acho que foi sim muito bacana. Se alguém tiver mais alguma pergunta também para colocar, essa é a hora. E assim, a gente tinha mais algumas coisinhas para falar, mas eu acho que aqui a gente colocou muitas dicas bacanas, né, para o dia a dia das pessoas, né? Porque agora eu acho que só da gente puxar essa reflexão, então assim, no dia a dia, se todo mundo começar a pelo menos se ouvir, se reconectar consigo mesmo, já vai começar a, como eu falei lá no início, colocar a máscara, né? Para se recompor e ajudar o outro, ajudar o filho e tudo mais. A Monique estava falando aqui sobre os maridos, né? Que os maridos podiam estar escutando isso daqui. Mas os maridos que não escutaram, as esposas passem para eles, né? Porque realmente essa questão da respiração é muito importante, né? Na hora que a gente tem que saber a hora de parar, respirar e voltar para falar, para continuar o que você estava fazendo, né? E aí eu quero falar para vocês aqui nesse finalzinho também, a Solange também tem alguns recados para dar, que eu comecei hoje, né, esse projeto de lives com parcerias incríveis como a Solange e outras que virão. A minha próxima é a Adriane, ela tá aí, ó, a Adriane acabou de falar, Adriane Catesani, ela vai estar semana que vem com a gente falando sobre motivação, sobre como vencer a procrastinação, que são dicas também muito interessantes para o dia a dia, porque a gente, né, o tempo todo tá com esse problema, né, de chegar, ainda mais que a gente está em casa, né, quando a gente está em casa, Solange, organizar o tempo é muito mais complicado, né, porque a gente acha sempre que dá para fazer depois. E aí não dá. Então eu vou pedir para vocês compartilharem, curtirem as nossas postagens para que esse projeto, essas lives, o nosso conteúdo seja, né, também levado para mais famílias aí, tá? Solange tem um recadinho para dar também, né, Solange? Então, gente, vocês tendo alguma dúvida, me chamem no privado. Eu tenho várias técnicas aqui que não deu para nem para o começo. Hoje falamos muito sobre aromaterapia, mas tenho várias coisas que posso passar, dicas que estou atendendo, fazendo todas as minhas sessões online, inclusive aplicando o Reiki, e o resultado tem sido muito bom, eu tenho tido resultados muito bons. E, de repente, em algum momento, estou aqui à disposição e espero que eu possa ajudar todos vocês, né? E eu acho que falei no início, né, que eu sou facilitadora de constelação familiar, e é um trabalho também maravilhoso que a gente está fazendo e que eu faço e que eu amo e que tem um desenvolvimento maravilhoso e que também posso tirar essa semana. Eu vou falar sobre isso nos meus stories. E é isso, gente. Estou muito grata por estar aqui, muito feliz. Achei que ia ser bem difícil, porque eu tenho um pouco, não sei se é dificuldade, mas estar aqui dentro da tela, nossa, me assustou um pouco. Mas fiquei muito feliz e muito grata, Sabrina, pelo convite. Muito mesmo, tá bem? Muito Olha, obrigada. eu é que tenho que agradecer muito. Eu queria até também fazer aqui um parênteses que você falou aí do Reiki, da constelação familiar. Recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa que falou assim, mas como? Reiki à distância? Como é que pode isso, né? E aí você mesmo falou para mim essa questão, né, de que a energia, né, ela não tem espaço, ela não conhece essa coisa do espaço e do tempo, né? É uma prova disso é que quando a gente pensa numa pessoa, né, diz, eu tô pensando tanto em fulano hoje, aí o fulano liga, eu mando uma mensagem, então assim, essa energia não entende isso. Então, o Reiki aplicado de um estado para o outro funciona, né, e faz todo o seu trabalho de uma maneira incrível. E assim como a Solange, eu também estou atendendo online.
Eu estou fazendo atendimento psicopedagógico, pedagógico, de coach com as famílias também. Então, também me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato depois. Né? Então é isso, vai acabar. A Solange está acabando. Tá bom. Então, gente, obrigada. Um beijo para todos, Um beijo boa pra noite. Todos vocês também, boa noite. Obrigada por tudo. Obrigada, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.